mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. E aí não é ser medroso, não é pensar que a gente vai virar uma Venezuela, mas é que existe a possibilidade de um governo socialista, pensando em expansão monetária, sem controle de gastos, levar a gente para algo como acontece numa Argentina. A gente não precisa olhar a Venezuela, a Argentina já seria péssimo, péssimo, muito péssimo, e a gente tem uma oportunidade aí de comprar dólar e também se proteger de um cenário extremo de uma esquerda no poder. Eu avisei, né? A gente tem que trabalhar com cenários quando a gente fala com investimentos. Esse cenário, né, era um cenário possível. E agora o que aconteceu, né? A gente tem o PT no poder por 4 anos. Fica nesse vídeo que eu vou te dizer aí o que a gente pode fazer. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 coisas. O que está fazendo o mercado cair, né? Para onde que o mercado está indo, a gente pode trabalhar com esses cenários e como a gente pode aproveitar, eu e você, para posicionar e ganhar dinheiro, né, nesse novo mercado que está se mostrando. Mas antes de a gente seguir, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você acha que pode se beneficiar. E vê até o final que eu sei que vai ter bastante informação para a gente compartilhar. As 2 principais coisas que a gente tem visto, né, é que o mercado não é que está preocupado com a figura do Lula em si, né? O mercado já estava comprando a possibilidade, né, de o Lula vir a ter ali uma vitória frente ao Bolsonaro. Mas tem 2 coisas agora que têm preocupado bastante o mercado. Primeiro, né, a gente tem uma transição de governo, né, onde a gente vai ter uma PEC, né, que vai possibilitar o governo a gastar mais durante essa transição para conseguir honrar, né, as promessas de campanha, né? Então a gente tem ali o aumento do auxílio, ganho real sobre salário mínimo e somente essa PEC, que foi agora, acabou recente de sair, né, o início dela, né, porque isso vai ser muito debatido ainda, isso já traz ali uma possibilidade de um rombo de 200 bilhões. A gente não está falando de um ambiente de guerra como a gente teve, por um exemplo, há poucos meses atrás, ou o coronavírus, né, onde o mercado teve que injetar muito dinheiro para conseguir movimentar, né, e manter todo mundo em casa, auxílios. A gente está falando de um ambiente que se normalizou, a gente tem inflação basicamente sob controle, a gente tem a taxa de juros num patamar elevado e já tinha-se um horizonte para redução, né? Mas precisa se achar dinheiro, né, de alguma forma e gerar, né, essa abertura no orçamento que não tinha. O orçamento para ano que vem, né, ele já está feito. Mas como que a gente consegue alocar essas promessas de campanha que tinham, né? E claro, né, os 2 governos tinham prometido coisas muito parecidas, né, que era um aumento ali no auxílio, né, para as famílias e também um ganho real ali na parte do salário mínimo. Porém, né, o que o mercado tem visto, né, é uma disposição do governo do PT, o Lula e a equipe dele, né, em querer prolongar essa margem, né, para furar o orçamento que a gente já tinha. Então, 200 bilhões é muito mais do que o mercado está disposto, né, a aceitar. E aí o mercado não é o vilão aqui, tá, gente? Eu acho que isso é importante a gente falar. Não pensa no mercado como um senhor velho, chato, ou aquele cara que fica te controlando os gastos. Na verdade é que a gente precisa ter um mínimo de controle fiscal, né? Quando você gasta demais no teu cartão de crédito, você pega empréstimos de forma desenfreada e você não tem dinheiro para pagar as tuas dívidas, se você vai pegar mais empréstimo ou se você precisa de dinheiro, o critério para isso ele acaba sendo cada vez mais rigoroso, né? E a gente tem, né, na nossa estrutura de país, um país ainda em desenvolvimento, né? A gente tem ali benefícios, mas a gente também tem diversas incertezas, né? Principalmente quando a gente fala nessa parte de condução econômica a cada 4 anos aí, de política. Então a PEC da transição com 200 bi preocupa muito, né, o mercado. E o mercado não tem comprado esse risco com um gasto desenfreado, né? O que o mercado acredita, né, como a possibilidade ideal? Beleza, um gasto a mais para cumprir esses
essas promessas, né, e essas questões transitórias, só que isso só no primeiro ano e não se estendendo por 4 anos, né? Então, essa é uma das coisas que tem preocupado bastante o mercado. Já numa transição, um gasto desenfreado, né, um aumento de gasto desenfreado e diversas falas, né, do próprio eleito presidente Lula, falando que o senhor mercado é muito nervoso e que tanto faz, o dólar vai subir, a bolsa vai cair, mas o povo vai ter comida no prato, né? E a gente sabe que não é assim, né? O maior prejudicado de um descontrole fiscal, um aumento da inflação, que é o que acaba, né, gerando, é a pessoa lá mais na base, né? O cara que vai ter ali 1, 2, 3 salários mínimos, né, para renda familiar, porque são os primeiros produtos que explodem, né? Então, a cesta básica, o transporte, né, a escola, são coisas que afetam bastante a base e que a gente sabe que na parte ideológica da esquerda, né, o senhor mercado é o vilão e a gente tem que tirar dinheiro daqui e jogar para cá. Mas, na verdade, isso é um malabarismo, né? Nem tanto extremo liberalismo, nem tanto extremo na parte de desenvolvimento, né, a favor com gastos de governo, né? É preciso fazer esse malabarismo, né? E a segunda questão, que tem preocupado muito, né, e aí a metade da população votou e deu esse cheque em branco, né, é quem vai ser o homem da condução da pasta econômica, né? Quem que vai mandar nas cartas? Né? Porque a gente viu lá, o Bolsonaro, ele é um cara extremamente ignorante na parte econômica, mas ele escolheu um cara com muitos atributos, né, e bastante conhecimento e conseguiu conduzir, né, o mercado muito bem e conduzir também essa parte social, jogando dinheiro direto na mão das pessoas necessitadas, né? Então, quem vai ser a pessoa que vai dominar a pasta econômica? Isso não se sabe, né? E aí, isso pode também trazer ali uma oportunidade, que é o que eu vou falar mais na sequência, tá? Para onde a gente está indo nesse momento, né? Porque a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente fala que o dinheiro ele não tem que ser gerenciado, né, com um viés político, né? Porque senão a gente pode muitas vezes fazer algumas operações enviesadas, né, que não fazem sentido com a realidade. A gente está indo para um momento, né, onde as conversas que se mostram do governo, né, e as pessoas que estão à frente ali na parte de transição, né, que a gente não vai ter um controle tão rigoroso do fiscal e vai se olhar muito mais para o social. Então, com essa realidade colocada, né, à frente dos investidores, isso tende, né, com toda certeza, a trazer ali um peso, né, quando a gente fala principalmente para ativos de maior risco, né? A gente viu ali o mercado de ações, a gente tendo uma queda muito grande, Petrobras, principalmente as empresas estatais, né, que com essa questão, né, algumas falas de Gleisi Hoffmann, o próprio Lula, né, e algumas pessoas ali muito próximas falando sobre a questão, né, dos dividendos que a Petrobras paga aos investidores, né, já querendo mexer em algumas políticas, falando para ela investir mais. A gente já sabe o que aconteceu, né, num passado muito recente, quando a Petrobras ela era forçada, né, a comprar produto nacional, né, de empresas que a gente viu, né, que fizeram parte de um esquema gigante de corrupção, né? Então, para onde a gente está indo? Né? Um Estado muito mais focado nesse poder do governo, injetar muito dinheiro e fazer a máquina girar via investimento estatal e menos, né, o que vinha sendo feito nos últimos 4 anos, que é a injeção de capital, tanto pública, que a gente teve políticas econômicas ali que injetaram dinheiro na economia, mas a gente também teve diversas questões que a iniciativa privada comprou o risco, né? Concessões de ferrovia, portos, aeroportos,
a parte do marco do saneamento, né? Com algumas questões muito importantes aí, contratados diversos bilhões de reais com iniciativa privada para investir, né, na parte de saneamento, que é questão de saúde pública, né? Mas a gente tem ido muito mais para esse mercado, né, onde o Estado vai fazer muito mais peso do que a iniciativa privada. E aí como que a gente pode se beneficiar, né, desse movimento? Eu acho que é super importante a gente entender, né, como eu falei no início do vídeo aqui, no vídeo passado, né, isso abre oportunidades que a gente pode aproveitar, a gente só não pode se desesperar também, né? A gente viu ali de 2011, 2012 até 2015, mandato de Dilma, que a bolsa ela sofreu muito e muita gente vendeu a bolsa no fundo, né? As ações que elas tinham no fundo, os investimentos de risco, e depois a bolsa explodiu e fez máxima e vem fazendo máxima. A gente sempre vai ter uma nova crise à frente, né? E a gente pega a bolsa de 92 para cá, a bolsa caiu mais de 11 vezes 50%, e a gente tem ativos aí com milhares de por cento de alta. Então a gente tem que tomar menos decisão com o estômago e tomar mais decisões de investimento com a cabeça. Diversificar nesse momento, tá, é uma decisão muito prudente, né? A gente ter ativos dolarizados, né? A gente se caminha para uma direção e a gente não tiver nenhuma parte que mude, né, no discurso nesse meio tempo, a gente pode ter sim um dólar fazendo máxima, né, indo próximo de 6. Isso acaba beneficiando alguns setores. A gente tem que pensar que o dólar alto beneficia a exportação, né? Isso é importante. Então, empresas que trabalham com exportação, com certeza vão vender muito mais, né? E setores que dependem muito de exportação ou com dívida em dólar podem ter ali um peso maior e a gente pode operar até vendido nessas ações para ganhar com a queda nesses setores, né? Por isso que a gente fala muito de diversificação. Dolarizar um pedaço do patrimônio aos poucos começa a fazer sentido, né? Já fazia sentido só na iminência de uma possibilidade de troca. A gente se expor em setor onde o dólar muito alto vai se beneficiar, né? Isso vai aumentar a receita. E cuidar um pouco dessa exposição em empresas que têm uma dívida alta em dólar, né? Porque isso pode pressionar o caixa dessas empresas. E aí a gente tem uma questão fundamental, que é a taxa de juros, né? A gente já vinha ali para uma estagnação, né, nas altas da taxa Selic, né, com o Banco Central já mostrando, né, alguns sinais de segurar as altas. A gente volta para um cenário onde possíveis altas da taxa de juros podem vir a acontecer. Então a gente pode aproveitar esse movimento, né, de algumas formas com títulos curtos e títulos longos. Vai depender muito do perfil de investidor de cada um, porque dependendo da posição, você pode vir a ter balanço do valor principal. Botei 100 mil reais, botei 5 milhões de reais, os 5 milhões ele pode balançar e aí você tem que ter estômago e entender o que está fazendo. Cuidar muito só, né, para quem não entende a parte de marcação a mercado, em utilizar títulos pré-fixados nesse momento, né? Porque a gente não tem uma sinalização até onde a taxa Selic pode ir. E você pré-fixando a tua rentabilidade anual nesse momento, com a incerteza que a gente tem, a falta de dados na mão, pode levar você a ter uma invertida no mercado, pré-fixar a 14, 15 e o mercado ir a 17, 18, 19 e isso ter ali na marcação a mercado uma precificação contra você. E aí, para finalizar, uma questão importante. O mercado está precificando o caos. O mercado já está precificando o caos na Bolsa de Valores. O mercado já está precificando que um cone lá que entenda minimamente de economia vai ser melhor do que os indicados pelo governo que foi eleito. Então, uma vez que o mercado já está precificando o pior cenário, eu não me surpreenderia, tá, de alguém, a gente chama café com leite, né? Nem muito bom para o mercado, nem muito bom para a esquerda,
em alguém nesse perfil entrar e a gente ter uma possibilidade de um rally de alta. Né? O mercado vem precificando o pior cenário, entra alguém café com leite e a bolsa ela tem um respiro muito bom, com alguém com um médio ali de sanidade entre social e fiscal. O principal nome que o mercado acho que aceitaria muito bem é o Meirelles aí, que já fez parte ali da base de governo. Tá bom, pessoal? E a gente chega ao final desse vídeo, né? Eu quero que vocês deixem aqui no comentário, né? Se alguma dessas informações vocês não concordam ou se fez sentido para vocês, né? Compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas. Eu sei que muitas vezes o tempo é corrido, né? Mas tem muita gente que poderia estar se beneficiando desse tipo de informação que a gente coloca aqui no canal e vocês estão estimulando também a gente a produzir mais conteúdo, tá bom? Então vamos lá, um abraço e até mais. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso.